Caros irmãos, queridas irmãs, neste ano, como vocês sabem, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Mateus. E São Mateus procura mostrar que Jesus é o novo Moisés. O próprio Moisés tinha prometido que depois dele viria um profeta como ele, com quem Deus falaria face a face. E o próprio Antigo Testamento constata que aquela promessa não tinha se cumprido ainda, que aquelas palavras de Moisés estavam para se cumprir. Elas se cumprem em Jesus. Jesus é o novo Moisés. Mais do que alguém que, como Moisés, fala com Deus como um amigo, Jesus é o Filho eterno que estava no seio do Pai e que o revelou a nós. Então, São Mateus vai no seu Evangelho estabelecendo vários paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. Então, por exemplo, nós temos a genealogia de Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, e ele diz que o nome de José, o nome do pai de José, era Jacó. Assim como lá no Antigo Testamento, nós temos o patriarca Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, e um dos seus filhos se chamava José, era o seu filho predileto, e os irmãos, por inveja dele, o venderam como escravo, e ele, no Egito, se tornou o primeiro ministro do faraó, e depois, quando há uma seca e a fome, Jacó e os seus filhos são acolhidos no Egito por José. Então, São Mateus percebe essas coincidências entre o que é narrado lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no livro do Gênesis, e esses fatos da vida de Jesus. Assim como José do Egito tinha o dom de interpretar sonhos, Deus fala com São José por meio de sonhos. Também é São Mateus que relata o massacre dos inocentes. Quando nasceu Moisés, o faraó mandou matar os primogênitos, matar os meninos. Quando nasce Jesus, Herodes manda matar também as crianças até 2 anos de idade. É São Mateus que nos diz que a Sagrada Família foge para o Egito e que do Egito eles voltam para a Palestina. Então São Mateus vai percebendo todos esses paralelos e colocando em evidência para dizer: Jesus é o novo Moisés. Ele veio nos conduzir através de um novo êxodo, de uma nova Páscoa, para a liberdade da escravidão do pecado, para a liberdade de sermos filhos de Deus. E ele veio constituir o novo povo de Deus, que é a igreja. Tudo isso São Mateus vai mostrando. E há um momento importantíssimo na vida de Moisés, em que ele sobe o monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei, os mandamentos, e ele vai comunicar ao povo, porque era mediador, ele vai comunicar ao povo as palavras de Deus. Então aqui do capítulo 5º ao capítulo 7º do Evangelho de São Mateus, nós temos o Sermão da Montanha. Jesus, é assim que começa o Evangelho de hoje, vendo as multidões, subiu o monte, sentou-se, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. É o novo Moisés que, assim como
O Moisés lá do Antigo Testamento subiu o monte, recebeu as palavras de Deus e as transmitiu ao povo. Jesus faz o mesmo no Sermão da Montanha, com uma diferença. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele disse: ninguém se aproxime. Se alguém tocar o monte, morrerá. Aqui não, Jesus sobe o monte e as multidões sobem com ele. E Jesus as ensina. Então, o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Depois Jesus vai reinterpretando a lei. Jesus vai nos ensinando como interpretar corretamente os mandamentos, que são expressão da vontade de Deus. Jesus dá, nós podemos dizer assim, uma interpretação radical dos mandamentos. Ele vai na raiz de cada mandamento e vai ensinando os seus discípulos a cumprirem de um modo mais perfeito a vontade de Deus. Mas ele começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças que nós ouvimos hoje. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurança é felicidade. Então Jesus começa o Sermão da Montanha nos falando a respeito do nosso fim último, que é a bem-aventurança, que é Deus, a vida eterna. Inclusive, quando uma pessoa está sendo investigada, estudada pela igreja, para ser declarada santa, numa das fases desse processo, ela é declarada bem-aventurada, ou beata, beato, se for homem, né? Ou seja, feliz. Nós queremos, e Deus quer, porque foi para isso que Ele nos criou, que a nossa existência se realize plenamente. Nós queremos ser felizes, nós temos no nosso coração, na nossa alma, esse anseio, esse desejo de que a nossa vida tenha sentido, de que a nossa vida tenha propósito. Nós queremos ser felizes. Deus quer que sejamos felizes, Ele nos criou para isso. E a nossa bem-aventurança, o nosso fim último, é o próprio Deus. Então Jesus aqui nos indica esse caminho para a felicidade. Os antigos gregos, os filósofos que viveram na Grécia antes de Cristo, eles diziam que o fim do homem, o termo de nossa vida é a felicidade, e eles usavam uma palavrinha que é traduzida como felicidade, que é a palavra eudaimonia. Eudaimonia é felicidade em grego. Só que essa palavra, curiosamente, ao pé da letra, se nós desmembramos a palavra, eu significa bom, daimon é espírito. Então, eudaimonia significa ser habitado por um bom espírito. Quando nós somos habitados por um bom espírito, nós somos felizes. E nós então descobrimos, nós cristãos sabemos que o bom espírito é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Quando nós somos habitados por esse Espírito, que é o Espírito das bem-aventuranças, nós encontramos a felicidade. A primeira bem-aventurança é uma espécie de resumo das outras. Tanto é que no refrão do Salmo de hoje nós cantamos a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui está o segredo para nós sermos felizes. O espírito da pobreza, nós sermos habitados pelo Espírito de Deus, que nos leva a nos desapegarmos daquilo que nos prende, que nos aprisiona a este mundo.
É o conselho evangélico da pobreza. Ser pobre em espírito é ter esse espírito da pobreza, do desprendimento, da humildade. Conta-se que é uma história conhecida, muitos já devem ter ouvido, tem até uma canção que conta essa história. São Francisco de Assis ia caminhando com Frei Leão por Assis, a caminho do convento, num dia muito frio de inverno, e São Francisco diz assim para o Frei Leão: Frei Leão, presta atenção no que eu vou te dizer, eu vou te ensinar uma lição. Se nós convertêssemos todas as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, todos nos ouvissem e até mesmo as pessoas de coração mais duro se convertessem ouvindo a nossa pregação, nós ficaríamos alegres. Mas isso não seria a perfeita alegria. Se nós pudéssemos curar todos os doentes, expulsar todos os demônios, fazer milagres extraordinários, isso não seria a perfeita alegria. Se nós pudéssemos pacificar as pessoas, reconciliar os povos, acabar com as guerras, isso não seria a perfeita alegria. Agora, se nós chegássemos ao convento, batêssemos na porta, o porteiro viesse e dissesse para nós: quem sois vós? E nós disséssemos: somos Francisco e Leão, vossos irmãos. E ele não nos reconhecesse e dissesse: vão embora, seus vagabundos, vocês estão nos incomodando, e fechasse a porta na nossa cara e nós ficássemos no frio do lado de fora, e nós não perdêssemos a paz interior, isso seria a perfeita alegria. E se nós insistíssemos, batêssemos de novo na porta e ele viesse lá de dentro com um pedaço de pau e nos espancasse, nós ficássemos caídos no chão, ensanguentados, e nós nos lembrássemos de Cristo, dos seus sofrimentos, da sua paixão, daquilo que ele padeceu por amor a nós, e nos alegrássemos, como os apóstolos se alegravam, glorificavam a Deus por terem sido considerados dignos de sofrerem, de serem perseguidos por causa de Jesus. Então, dizia São Francisco, isso seria a perfeita alegria. Porque é aquela alegria que ninguém pode arrancar de nós. Ela não se manifesta nos momentos de triunfo, de vitória, mas no momento de derrota, de humilhação, de sofrimento. Porque o espírito do mundo, o mau espírito, vai dizer para nós que para nós sermos felizes, nós temos que acumular riquezas, nós temos que ser ricos de bens materiais, que nós temos que gozar de muitos prazeres, muita festa, muita bebedeira, muita comida, que nós temos que ter poder, fama, prestígio, reconhecimento. Esse é o caminho de felicidade indicado pelo mau espírito, pelo espírito do mundo. Agora, o bom espírito, o Espírito Santo, que é o espírito das bem-aventuranças que nós ouvimos, indica outra coisa. Quer ser feliz, seja pobre, seja humilde, seja manso, seja perseguido por causa da justiça, misericordioso, puro de coração. Quando você se aflige, aí você vai encontrar a bem-aventurança, que é o próprio Deus. Então, quando a nossa felicidade depende daquilo que nós podemos perder, ela está sempre ameaçada. Quando Deus é a nossa felicidade, o motivo da nossa alegria, quando Jesus Cristo é a nossa riqueza, então
nada pode nos roubar a paz nem a alegria. Porque rico não é aquele que mais tem, mas é aquele que menos precisa. Quanto menos eu preciso, quanto menos expectativas eu tenho em relação a esse mundo, a essa vida, quanto mais eu projeto as minhas esperanças, as minhas expectativas no céu, e eu desejo ardentemente o céu, a vida eterna, maior será a minha alegria, a minha felicidade. Conta-se que Santa Teresinha do Menino Jesus, vocês devem saber, tinha outras 4 irmãs, filhas de São Luís e Santa Zélia, né? E das 5 irmãs Martã, as 5 se tornaram religiosas, uma se tornou visitandina. Ela ingressou na ordem da visitação. Passou pelo Carmelo, mas depois foi para a ordem da visitação, que é uma ordem que tinha sido fundada por São Francisco de Sales, que é a Leônia. Inclusive, ela está em processo de canonização. As outras 4 irmãs eram carmelitas lá no Carmelo de Lisieux. A última delas a entrar no Carmelo foi a Celina. E como a Celina já tinha 3 irmãs que moravam no Carmelo, ela já conhecia um pouco a rotina, os hábitos das carmelitas. E quando ela entrou no Carmelo, então ela levou consigo um alfinete, desses alfinetes de pressão, né? Porque as carmelitas prendem, ou prendiam naquela época, provavelmente ainda hoje é assim, precisavam prender o véu que usam na cabeça com alfinete. Então ela levou aquele alfinete, que era muito mais prático. E um dia uma das irmãs lá do Carmelo viu ela usando aquele alfinete para prender o véu, ficou muito interessada e disse: nossa, mas que beleza esse seu alfinete, como ele é prático, como ele é útil, dê ele para mim, que vai ser muito bom, vai ser muito útil para mim. E ela, meio a contragosto, deu o alfinete. E na época, Santa Teresinha era mestra de noviças. Então ela vai se queixar com Santa Teresinha e diz para ela: ora, veja só a petulância daquela irmã, ela vem me dizer que o alfinete vai ser muito útil para ela, pois era útil para mim também. E Santa Teresinha diz para ela: Celina, você não é pobre, você é muito rica. Você tem um alfinete. Olha a sua riqueza. Você ficou perturbada e está aí com raiva por causa de um alfinete que você perdeu. Você não tem o espírito da pobreza. Você é rica porque você tem um alfinete. Então, o espírito da pobreza é esse desprendimento, aquilo que eu disse antes, que rico é aquele que menos precisa. São João da Cruz dizia: nega os teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus interesses, dos meus caprichos, e mais eu me preencho de Deus, quando eu já não sou um homem, quando eu sou um homem sem vontade, um homem morto, que só faz a vontade de Deus, faz sempre e em tudo somente o que agrada a Deus, então eu encontrei a felicidade, a bem-aventurança. Não apenas aqui neste mundo, que é uma felicidade sempre imperfeita, mas sobretudo é uma felicidade que não acaba. Não acaba quando aparece um sofrimento, não acaba quando aparece uma dificuldade, mas não acaba nem com a morte, porque ela é eterna, ela dura para sempre.
Esse é o caminho que nos é indicado aqui nas bem-aventuranças. Esse é o espírito das bem-aventuranças, é o espírito da pobreza. Assim como Cristo, por amor a nós, se esvaziou de si mesmo, também nós, se nós vamos nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Cristo, nós vamos chegando cada vez mais perto daquilo que São Francisco chamou de a perfeita alegria. Mesmo quando as coisas não acontecem como eu planejei, mesmo quando eu sou visitado pelo sofrimento, eu posso conservar essa alegria. A nossa bem-aventurança, o fim último da nossa vida, é o próprio Deus. E quanto mais Ele habitar em nós, tanto mais felizes nós seremos. Tanto quanto Ele for a nossa riqueza, o nosso bem supremo. Então vamos pedir a Ele nesse quarto domingo do tempo comum, que nos conceda esta graça, que derrame em nossos corações o seu Espírito. A tradição da Igreja foi relacionando as bem-aventuranças aos dons do Espírito Santo. Cada um dos 7 dons do Espírito Santo, os dons de santificação, se relacionam a uma ou a mais de uma dessas bem-aventuranças. Então, quanto mais possuídos pelo Espírito de Deus nós somos, quanto mais nós nos abrimos aos dons do Espírito Santo, mais bem-aventurados nós somos. O Senhor nos conceda, por esta Eucaristia que celebramos, esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.